Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos, Deus, pela palavra, fala conosco, enche-nos, ó Deus, de vida. Senhor Deus, retira de nós toda máscara, toda hipocrisia, Senhor Deus. Pai, mas transforma o nosso coração no coração do Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, o nosso desejo, Pai, é deixar as coisas do mundo, Senhor Deus, e focar no Senhor. Restaura os nossos corações, a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ministrar, é a terceira ministração que eu tenho feito, eu estou ministrando sobre gratidão. E aí hoje eu vou falar de um aspecto que tem a ver com ingratidão. Você já ouviu falar muitas pregações sobre gratidão. Então, se você aprender o que é ingratidão, fica fácil. O que não for desse jeito, você vai ver que o Senhor vai te mostrar o que é gratidão, o que é ingratidão. E não precisa ficar ansioso não, tá? O Senhor vai falar com você independente do tempo. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, dos versículos 7 ao 8. Eu vou ler vários versículos. A palavra de Deus diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Isso, na verdade, quando você confia em alguém, isso significa o quê? Gratidão. Todas as vezes que você confia em alguém, irmãos, isso expressa confiança. Olha, eu confio em você e eu sou grato a você. Quem se sente... quando você percebe que alguém confia em você, você também tem é uma reciprocidade, é uma gratidão mútua. Nossa, a pessoa confia em mim, a pessoa acredita em mim. E a palavra de Deus diz, aqueles que confiam e aqueles que são gratos, então, a Bíblia diz, ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde, o ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Pessoas gratas frutificam, pessoas gratas são benditas, pessoas gratas têm frutos o ano inteiro. Quantos querem ter frutos o ano inteiro? Quer mesmo, irmãos? Mas eu quero perguntar, o seu coração é grato? Aleluia! Você tem gratidão naquilo que Deus faz? Se aquele que é grato tem frutos, então eu posso entender também o seguinte: aqueles que não são gratos, não têm frutos. Pastor, mas eu conheço gente que não é grato e tem muita coisa, mas eu posso falar, muita coisa não significa plenitude. Eu conheço muita gente que tem muita coisa, mas não é pleno. Eu conheço gente que tem muitas coisas, mas não se sente realizado, porque o seu coração não é grato. Gratidão, irmãos, mesmo no pouco você fica saciado, você se sente repleto. Todos que são gratos são repletos, são cheios de vida, são alegres. Posso ouvir um amém? Amém. De verdade? Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, para você que está aqui, 2020 é o ano da gratidão diante de Deus, e os gratos terão frutos, as suas folhas serão verdes, não se aquietará quando vier o calor, antes vai perseverar. Eu quero falar para você que ano de 2020 é o ano de gratidão na sua vida, e gratidão abre portas, gratidão prospera, gratidão você vai ver bênçãos, gratidão é o ano da sua realização. Posso ouvir um amém fervoroso? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E aí então eu quero falar aqui algumas pessoas que são ingratas. E o que elas têm de repente talvez em comum? Obrigado, em nome de Deus. Ingratos não conseguem dominar o seu pecado. Oh Deus, isso é luta, viu, irmãos? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bens, não é certo que será aceito. Isso aqui é o seguinte: Caim e Abel. Caim se enche o seu coração de ira contra o seu irmão. E engraçado, o irmão não tinha feito nada contra ele. Ele só trouxe uma oferta que agradou o coração de Deus. Isso é inveja. Já viu inveja? Inveja é o seguinte: você quer o que é o do outro, você deseja o que é do outro. E então Caim se enche de ira e mata o seu irmão. E o Senhor está falando aqui para ele o seguinte: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a Bíblia fala, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor está falando que eu preciso dominar o meu pecado, a minha tentação. O ingrato, ele vai ceder o pecado.
Quem é ingrato, ele não consegue vencer o pecado. Pastor, você está falando então dos tropeços? Não, irmãos, eu estou falando quando aquilo vai além do tropeço. O que é tropeço? Tropeço é o seguinte: quando você está andando numa rua, numa calçada, você tropeça porque você quer? Não, você não tropeça porque você quer. Mas você chegou diante de um lugar e tropeçou. Você desejava tropeçar? Não. Quando então que se torna o pecado? Agora eu quero pecar. Não, agora eu vou pecar. Mas o Senhor está dizendo que nós devemos dominar o nosso pecado. Por quê? Porque pessoas ingratas não dominam o seu pecado. Irmãos, nós somos tentados diariamente, na mente, com pensamentos, com imagens. Nós somos tentados nas nossas intenções, mas a Bíblia fala que nós devemos dominar o nosso pecado. Fala para o seu vizinho, domina seu pecado. Fala, domina. Fala, aguenta firme. Aguenta firme. Agora não vou pedir para perguntar, você está dominando? Não, porque se é casado e falar não está, estamos enrolados aqui hoje, né? Mas a ingratidão é o seguinte, é quando você então deliberadamente, não, agora eu vou pecar. Irmãos, eu estou falando, é um tropeço, é um excesso, uma conversa, você está ainda... Mas quando você vai lá, efetivou, irmãos, aí acabou, seu coração entregou. Então o Senhor nos fala, né, que devemos dominá-lo, mas o ingrato não domina. O ingrato não vai. Vai que depois a gente resolve. Já viu isso? Pode ir que depois a gente dá um jeito nesse negócio. O ingrato, ele não percebe. Mas eu quero te chamar a sua atenção. Isso é para mim também. Que aquele que é grato, ele domina o pecado. Amém? Amém mesmo? Então olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, domina o pecado. Vence o pecado. O ingrato, ele nunca está satisfeito. Irmão, se você não ficar muito agitado, eu coloquei só 8 características de ingrato. Eu estou no segundo, tá bom? Falta só mais 6, para você ficar calmo aí no seu canto. O ingrato, ele nunca está satisfeito. O que é o ingrato? O que você faz para ele, ele nunca é saciado. Sempre falta alguma coisa. Se a gente tivesse uma casa melhor, se a gente tivesse um trabalho melhor, se eu tivesse alguma coisa melhor. O ingrato, ele é pleno, ele nunca é satisfeito. Ele sempre tem olhares para achar o que não tem. O ingrato sempre olha o que não conquistou. O ingrato olha as fraquezas e aquilo que ele perdeu. Sabe, irmãos, mas o grato, ele é grato em qualquer tempo. Ele é grato em qualquer situação, ele é grato em qualquer momento, sabe, no muito ou no pouco, o coração dele é grato, mas o ingrato, ele não consegue ver o que ele conquistou. Então chega no final do ano, igual agora de 2019, a pessoa para, nossa, mas eu perdi tanta coisa, mas a questão não é o que você perdeu, a minha pergunta é para você, o que você conquistou? O que você realizou? Sabe, isso muda tudo. O grato, ele olha o que tem, não o que não tem. Eu já contei essa coisa da minha mãe. A mãezinha, meu pai era taxista, já contei essa história, era aniversário da minha irmã. Na sequência, ela é a segunda. Não posso falar a idade dela, porque se ela ouvir essa pregação, ela vai falar até o final do ano na minha cabeça. Mas ela é 15 anos mais velha que eu. Eu tenho 42 anos, mas não vou falar a idade dela. Não vou. Cleide, me perdoa. Mas se você ouvir, eu não contei a sua idade. Aí o que aconteceu? Era aniversário da minha irmã. Acabou o gás na minha casa. E na época você não tinha telefone, o paizinho era taxista, não tinha como você entrar em contato. E aí então era aniversário da minha irmã, não tinha como fazer a comida, não tinha gás, mas a minha mãe foi lá no quintal, os irmãos sabem o que é quintal, né? Pegou lá um amontoado de pedras, levantou, trouxe uma madeira, colocou lá, e ela foi cozinhar no quintal, com madeira, no aniversário da minha irmã. Irmãos, eu tenho 42 anos de idade. Nunca ouvi a minha mãe reclamar de nada. Minha esposa sabe o que eu estou falando aqui. Irmãos, a minha mãe não reclama de nada. Minha mãe está doente, ela não reclama. Minha mãe está passando mal, ela não reclama. Mas o ingrato, ele só encontra oportunidade para reclamar. Mas o grato agrada o coração de Deus. A palavra de Deus diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões.
A sua boca vive proclamando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ele nunca agradece a nada, a não ser que ele tenha interesse no que ele está agradando. É o puxa-saco. Mas quem é verdadeiro, agrada o coração de Deus. Senhor, sou grato pelo pão de cada dia, sou grato. Mas hoje, né, comparando aqui, a minha mãe que foi lá fazer o aniversário da minha irmã com a madeira que tinha no quintal, às vezes se o bolo não está do seu gosto, como é que você fica? Ah, não quero. O salgado não está do jeito que você quer, não quero. A sua casa não está do jeito que você quer, como é que você fica? Não quero. Seu filho não vestiu a roupa que você quer, como é que você fica? Não quero. Sabe, irmãos, não tem mais, porque falta gratidão. Gratidão, irmão, você não sabe o que é o poder da gratidão. Se você soubesse, sua boca silenciaria e abriria para agradecer a Deus. Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem trazido provisão na minha casa. Eu te agradeço. Irmãos, nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus. Eu sou mais grato a Deus. Eu agradeço. Pastor, eu estou no meio de um problema, eu estou doente. Eu vou ser grato à doença? Não, mas agradece as pessoas que Deus trouxe para perto de você. Sou grato que no meio desse problema eu tenho alguém perto de mim. Consegue ver o que eu estou dizendo? Os gratos, irmãos, alcançam o coração de Deus. Tem algo que Deus conecta com o coração grato. Irmãos, eu quero ser grato todos os dias. Eu quero ser grato. Uma coisa que me incomoda, irmãos, e minha esposa sabe disso que eu estou falando, são pessoas ingratas. Gente que reclama de tudo, isso me incomoda. Eu não sei por que me incomoda tanto. Mas é algo que mexe comigo, acho que é Deus mostrando, olha, há tanta ingratidão ainda. E nós, às vezes, podemos ser motivo de ingratidão, às vezes, na vida das pessoas. A ingratidão, terceiro, mas eu não prego muito primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas hoje eu quero. Eu tinha que ter até colocado um PowerPoint aqui, acho que vai ficar até melhor. Terceiro, ingratidão é pagar o bem com o mal. A Bíblia diz, quanto àquele que paga o bem com o mal, olha o que a Bíblia diz, não se apartará o mal da sua casa. Pastor, é porque vai vir praga sobre mim? Claro que não, irmãos. Mas o que significa casa? Casa significa o seguinte, quando eu abro a porta, eu permito que entra. Eu posso abrir a porta e entrar o que na minha vida? Coisas ruins. Eu posso abrir a porta e entrar coisas malignas na minha casa. Não é que Deus está me amaldiçoando, mas eu tenho acesso para definir o que entra e o que não entra na minha casa. Os irmãos estão me entendendo? Então é necessário nós percebermos, irmãos, o que a gente tem feito, porque às vezes tem gente nos abençoando, e ao invés de eu abençoar de volta, não, eu estou pagando o bem que fazem comigo com o mal. De que forma? Sei lá, irmãos, o que você pode fazer, mas às vezes você está fazendo o seguinte, tanta gente está trazendo bondade, tanta gente está te abençoando, mas no seu coração é mau, o seu coração ele é enganoso, você quer fazer alguma coisa que agrade, a pessoa não é satisfeita, né? Ela sempre paga o bem que você faz com um desejo maldoso no coração. Eu já vi, irmãos, olha, eu tenho filhos, e sabe, irmãos, olha, mas assim, é quando falta gratidão. Eu fiz o bem e age de uma forma ruim. É quando eu compro, né, já aconteceu isso na minha casa, você comprar um bolo que o menino não gostou. Já aconteceu isso na sua casa? Já aconteceu com alguém? Oh, meu Deus do céu. Aí qual que é a atitude do menino? Não era esse que eu queria, não. Como é que você fica por dentro? Vai engolir tudo, filho. Abre a boca agora, em nome de Jesus. Você está fazendo bem e o menino está retribuindo com o quê? Com a maldade. Ah, mas menino é menino. Não, mas menino também precisa ter educação. Irmãos, quantas vezes as pessoas fazem o bem para nós e nós desejamos o mal? Quantas vezes alguém dedica e a pessoa ainda questiona? Eu vou te falar como pastor, irmãos, é incrível. Se eu vou na casa de um irmão, tem irmão que fica assim, o que o pastor está querendo? Está querendo dízimo, né? É isso. Eu falei, não, ô cidadão, eu só vim aqui para orar por você, meu irmão. Cala a boca. Em nome de Jesus. Calmo, sereno e tranquilo. Vivo constante nesse lugar. Alguma coisa assim, né? Eu sou assim.
Eu me lembro de um irmão, eu vou contar de novo. Eu gosto de contar história repetitiva, irmãos, repetida. Me lembro do irmão. Liguei para o irmão, acabei de chegar nos Estados Unidos. Liguei para o irmão, falei, irmão, queria te convidar para você vir jantar na minha casa. Minha esposa lembra disso. Aí liguei para o irmão, e alguém tinha me dado o telefone desse irmão. E aí, tentando evangelizar e tal, liguei para o irmão, alô, eu falei, quem? Eu falei, olha, é Márcio meu nome, eu consegui seu telefone, queria te fazer um convite, você vir jantar na minha casa. Não, eu sou pastor, acabei de mudar aqui para o sul da Flórida. Ele vira e fala assim para mim, o que você quer de mim? Eu falei, só que você venha comer na minha casa. Não, você quer alguma coisa de mim, você não ia me ligar à toa. Não, é só comer na minha casa, mano. Quero fazer uma janta para você, para sua família, vem aqui. A pessoa foi bruta comigo. Mas uma semana depois ela estava lá almoçando, jantando comigo, e estava chorando lá naquela mesa, porque ele viu que na verdade eu só estava interessado em abençoá-lo. Mas às vezes as pessoas querem pagar o bem, reagindo de forma maldosa, e você sabe o que é. Quantas vezes as pessoas fazem o bem para você, você sabe que você deveria retribuir o bem, mas o que você retribui? Mal. Você age mal, você fala mal, você pensa mal, e aí, irmãos, tantas coisas. E a Bíblia fala que aquele que paga o bem que fizeram para ele com o mal, ele está deixando a porta aberta para a sua casa ser invadida pelo inimigo. Irmãos, hoje é dia, em nome do Senhor Jesus, de fechar essa porta na sua vida. Posso ouvir um amém? Quarto, ingratidão é esquecer das boas coisas. Porque tenho conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis, e o coração insensato, obscurecido. Está lá em Romanos 1:21. O ingrato, ele não consegue valorizar as boas coisas. O ingrato, ele pode comer alguma comida boa, mas ele sempre tem alguma coisa para criticar, ela nunca é suficiente. A pessoa está lá em Orlando, mas eu não estou hospedado no tal lugar. A pessoa está comendo num restaurante, mas ela não é plena onde ela está comendo. Sempre ela tem alguma coisa para condenar. Nunca é o suficiente, nunca é bom o suficiente. Você está passeando, mas a pessoa está demorando demais para chegar no lugar. Você está dentro de um avião, nossa, mas esse avião não chega nunca. Sabe, o quanto o nosso coração ainda nós reclamamos e enxergamos coisas ruins e temos os olhares pesados para as coisas. Nós estamos comendo e reclamando da comida. Nós estamos passeando e reclamando do passeio. Nós estamos numa casa com ar-condicionado e a gente está reclamando do tamanho da casa. Sabe, o tempo inteiro você não é grato. A gratidão aproxima o coração, mas o ingrato, ele afasta. Irmãos, o nosso coração tem que ser mais grato em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu tudo. Seja grato, irmão. Você tem noção aonde você mora? Você tem noção o acesso que nós temos às coisas? Eu estava aqui, nós agora fomos aprovados para distribuir alimentos, irmãos. Glória a Deus. Quanto que a gente tiver condições de comprar, a gente pode distribuir. Mas eu fiquei pensando, esse dia chegou, sabe o quê? Eu esqueço o nome toda vez de falar. Carré de cordeiro? Costeleta de cordeiro, meu amigo, para dar de graça. Aonde que você compra? Nem na minha casa eu compro o bendito negócio, meu amigo. Nem na minha casa eu tenho isso. Mas as pessoas às vezes vêm reclamando, não, mas só tem isso hoje. Deixa eu te contar uma experiência com meu pai. Essa história eu já ouvi da minha mãe. Olha a coisa interessante. Bateu uma pessoa na porta de casa, o paizinho, nós não tínhamos condições de... Era sempre assim, quem batesse na porta de casa, meu pai sempre dava comida para a pessoa. E é o seguinte, é o que nós comíamos, é o que a pessoa comia. A pessoa bateu na porta de casa e pediu comida. Aí meu pai, e é o que nós tínhamos comido. Meu pai falou para minha mãe, Tereza, arruma um prato de comida para essa pessoa aqui. Minha mãe foi lá, fez o prato de comida e colocou o ovo. Aquele homem pegou o prato e falou assim, eu não como ovo. Meu pai, gentilmente, some daqui. É que vocês não conheceram meu pai, menino. Se você conhecesse, você ia ver.
Peraí, é o que nós comíamos. Tá bom, você não é obrigado a comer o ovo, mas come o arroz e o feijão, deixa o ovo de lado então. Mas você não precisa ser ingrato na sua palavra. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas as pessoas olham simplesmente o que elas não têm. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós estamos quebrando barreiras malignas e vencendo hoje. Amém? O ingrato, ele é avarento também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá grandes homens, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E aí aqui a gente tem muita ingratidão, mas uma que eu quero falar. Todo ingrato é pão duro. É avarento. Fica fazendo conta de coisa que não muda a sua vida. Dá $5 a mais de tip, não vai te quebrar não. Mas é avarento, fica fazendo a conta. E pega a calculadora e dá 12 centavos. Não, esses 12 centavos aqui. Sabe, o tempo inteiro uma conta que não muda. Ele é avarento, ele não é generoso. A família vê como um pão duro. Não consegue ser abençoador. É uma pessoa mesquinha. Fica fazendo conta de coisas que não mudam a sua vida. Não é abençoador dos seus filhos, não é generoso com a sua esposa, não é generoso na sua casa, não é generoso com os seus pais, não é generoso com os amigos, o tempo inteiro é avarento. Todo ingrato tem essa característica, ele pode ter muito, mas ele é avarento, ele não consegue pagar uma conta para ninguém. Ele pode ter $1 milhão na conta, mas se ele for no McDonald's para comprar $1 e tiver com alguém, ele paga o dele, mas ele não abençoa a pessoa. Não é o volume de dinheiro que ele tem, irmãos, é o coração dele que é avarento. Ele pode ter $1 milhão na conta, não ter nada, ele sempre é avarento. Todo ingrato, ele age dessa forma. Ele age assim na família, ele age assim no trabalho. Ele não consegue ser abençoador. Esse é o ingrato. A esposa não pode fazer nada porque acha que o mundo vai acabar porque ela fez a unha. Como você fez a unha? Como que você fez isso? Gente do céu, uma vez no ano, deixa a mulher fazer a unha pelo menos, amigo. Pelo menos uma vez no ano, investe aí na Vossa Senhora. E você que? Na Vossa Senhora. Viu? Entenderam o que eu estou falando? Posso ouvir um amém das irmãs? E as irmãs que são solteiras, seja generosa. Deus vai te dar um marido generoso em nome do Senhor Jesus. Homens que são solteiros, seja generoso. Você vai atrair pessoas generosas para perto de você. Generoso atrai generoso. Mas o pão duro, mesquinho, ele só consegue fazer matemática. Não vamos não, porque não sei o quê. Não vamos não é porque não tem condições não, porque é pão duro mesmo. Não tem outra palavra para te falar. Todo ingrato, ele é mesquinho. Ele não consegue ser abençoador. Ele não acorda pensando em abençoar alguém. Ele pensa agora, quem que vai me abençoar? O abençoador, ele acorda falando, eu vou abençoar alguém hoje. Quem que eu vou abençoar? Eu vou chegar no lugar e vou abençoar. Eu tenho alguns... Eu não vou falar votos, mas eu tenho algumas coisas que eu decidi na minha vida. E tem hora que às vezes eu fico, gente, que conta boba é essa que eu estou fazendo? Que bobeira é isso? Irmãos, será que eu sou abençoado porque eu abençoo? Ou será que eu não sou abençoado, eu deveria ter mais se eu guardasse? Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós achamos que nós guardamos e nós vamos prosperar. Irmãos, eu vou te falar que às vezes você está semeando em pessoas que têm o poder de, no mundo espiritual, liberar grandes bênçãos na sua vida, amém? Uma vez eu saí, a gente conhece muita gente, eu conheci um pessoal muito rico uma vez, algumas vezes. E a gente saiu para comer. E aí é o seguinte, quando você sai com alguém muito milionário, qual que é a tendência do milionário? Quando ele é generoso, o que ele faz? Paga a conta, é verdade ou não é? Mas o que eu fiz? O cara era rico demais, eu fui lá e paguei a conta dele. Quase que desorientou comigo. Que absurdo que você fez. Calma, mano, deixa eu te falar. A gente também aprende em semear a terra boa. Eu acredito que a minha semente vai crescer nessa terra que é boa. Todo grato é generoso, mas o ingrato é pão duro, mesquinho, fica fazendo conta achando que vai acabar. Não vai. Gratidão agrada o coração de Deus. Aleluia. Crê nisso? Os irmãos estão comigo? Estou em qual, irmãos? Vou entrar no sexto agora.
O ingrato, ele é amante de si mesmo, do tipo, eu me amo. Não tem ninguém tão bom quanto eu. Vamos falar de alguma coisa boa nós dois? Vamos, fala você de mim. Vocês não são assim, não? Quando eu quero falar alguma coisa boa com a minha esposa, eu falo para ela, fala de mim, amor. Humildemente falando. Fala para a pessoa que está perto de você, seu amigo, alguém que você conhece, fala assim, quer falar alguma coisa boa? Fala de mim. Fica a dica. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. É o mesmo versículo. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém. Eu me sacio, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de relacionamento, eu sou independente. Eu sou autônomo. Eu sou movido a eletricidade, eu não preciso abastecer. Eu não preciso parar num posto. Todo ingrato, ele acha que ele é autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. O ingrato não acha que precisa da igreja. O ingrato não acredita que precisa participar de um culto. O ingrato não acredita que mostrar no mundo espiritual tem efeitos. O ingrato, ele acha que não precisa dar amém. O ingrato acha que não precisa louvar a Deus. O ingrato é participativo na palavra. Não, é o grato que é participativo da palavra. O ingrato fica calado. Quantos gratos nós temos aqui? Glória a Deus. Na verdade são 9, eu falei que eram 8. Tenha mais gratidão. O ingrato, ele é arrogante, esse é o 7º. Obadias capítulo 1, versículo 3. O ingrato, ele é arrogante, a arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói numa morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ou seja, o que isso significa? Quem mora num buraco, ele acha que ninguém pode entrar na casa dele, e quem mora nos altos montes, ninguém pode tocar na vida dele. Esse é o arrogante. O arrogante acha que nada pode tocar. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. O arrogante, ele é sozinho, ele é isolado. O arrogante tem dificuldade de se relacionar. O arrogante, ele tem dificuldade em se contextualizar com as pessoas. Ele vive para si. Ele não consegue ser relacional. Esse é um coração ingrato. Todo ingrato, ele busca o isolamento. Sabe por quê? Eu não acho que tem ninguém que possa me abençoar. O arrogante acha que tudo ele pode sozinho. O que eu preciso de você? Não preciso de nada de você, não. Todo ingrato, ele é arrogante. Todo ingrato. Você pode ver que as pessoas mais ingratas que você já viu, todas tinham algo em comum, eram arrogantes. Ela é arrogante. Em algum aspecto ela é arrogante. Ela é independente, ela é dona da razão, só ela sabe tudo. Ela não aceita conselho, ela não aceita approach, ela não consegue que ninguém se aproxime dela. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo. O arrogante, ele não está aberto à mudança de ideia. Você conheceu já a gente arrogante? Eu te falo, elas são ingratas. Todo arrogante, ele é ingrato. Qual que é agora o próximo? É o 8º? O ingrato nunca vê a bênção, e ele se esquece facilmente das bênçãos, e ele sempre tem um olhar mau. Ele se esquece das bênçãos, ele não enxerga as bênçãos, e ele só tem um olhar mau. Esse é o ingrato. A Bíblia diz: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, versículo 2. Deus, eu não vou esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Eu, daqui essa semana agora, talvez até amanhã ou depois de amanhã, a gente vai viajar para o Brasil para a conferência, mas eu vou ter que sentar com a minha senhora, para a gente poder ver como é que foi o nosso ano. E é uma coisa que eu sempre faço. A gente faz um levantamento de tudo. As pressões, as lutas, as crises, as finanças, mas eu gasto mais tempo nas finanças nesse momento. 99% da conversa é sobre dinheiro. E aí, o que a gente fez? Como é que a gente está chegando o ano?
E aí, irmãos, o nosso olhar é sempre olhar aquilo que eu não conquistei. Mas o meu olhar agora é olhar as bênçãos de Deus. Olha o que Deus fez nesse ano. E mesmo que você não tenha tido muito, o nosso olhar, quando vê as bênçãos, é o seguinte: nossa, Deus nos sustentou mesmo não tendo nada. Olha só, olha a bênção de Deus. E se você tem muito, meu irmão, posso ouvir um amém? Deus, eu sou grato a Ti também, Senhor Deus, porque olha a abundância, ou no pouco ou no muito, ou tendo ou não tendo, eu decido enxergar as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Tive lutas esse ano, Deus dá glória, o Senhor é o meu Salvador, que me esconda a sombra do Onipotente. Mas eu vou te falar, eu tenho tanta coisa para me alegrar nesse ano. Eu vi milagre de Deus, eu vi bondade de Deus, eu vi o Senhor me sustentando, e na hora que eu pensei que eu ia surtar geral, Deus ainda me sustenta. Isso é bondade, isso não é graça de Deus? Então enxergue as bênçãos de Deus. Esse era qual, irmãos? Então esse é o último agora? O ingrato, ele é murmurador. O que é um murmurador? Você sabia que uma palavra que se assemelha ao murmurador é rosnar? O que rosna, irmãos? Cão. Cão não tem entendimento. Então, cuidado, porque às vezes você está rosnando, porque te falta entendimento. A Bíblia diz: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:16. Para de ficar falando dos outros, vai cuidar daquilo que Deus mandou. Vai exercer o que Deus mandou, vai edificar o que o Senhor mandou, vai cumprir o propósito de Deus, que é aquilo que Ele mandou. Para de ficar falando da vida dos outros. Glória a Deus por um amém perdido e solitário lá no fundo, Pablo. O murmurador, ele condena, o murmurador reclama, o murmurador tem o que falar dos outros. Cumpra o propósito de Deus. Palavra de Deus, mais um último versículo para complementar o murmurador. O pessoal do louvor pode subir. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Para de ser maldizente das pessoas. Vai falar, abençoa. Vai falar, levanta. Vai falar de alguém, levanta aquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Mas para de deixar de contaminar, de falar mal. Seu coração não pode ser assim. Todo ingrato fala demais. Todo ingrato fala muito. Todo ingrato, ele tem o que comentar. Não tem nada que você faça para alguma coisa. O ingrato é o seguinte: você pode fazer de tudo. Ele fala, fez de tudo. Mas você não sabe do que eu sei. Você pode fazer tudo. O ingrato, ele sempre tem uma crítica. O ingrato, ele sempre tem uma coisa. O louvor pode ter sido uma bênção. O ingrato vai falar assim, foi bom, né? Se alguém chega perto dele, nossa, o louvor foi uma bênção. Aí o ingrato fala assim, mas se eles tivessem cantado aquela música, seria melhor ainda. Você consegue ver o ingrato? O ingrato, ele nunca é saciado. Tem nada que o ingrato é satisfeito. E ele sempre encontra uma maneira de murmurar, de condenar. Irmãos, em nome de Jesus, deixa essa ingratidão definitivamente para trás. Vamos ser mais gratos? Quantos querem ser mais gratos? Mesmo. Você tem que ser mais grato. Eu tenho certeza, irmãos. É engraçado, né? Lembrando aqui dos meus filhos, né? A gente acorda, no dia do aniversário deles, a gente os acorda com um cupcake e com uma vela. E é o seguinte, se eles acordam primeiro do que a gente, eles ficam na cama fingindo que estão dormindo. Por quê? Eles querem que a gente acorde eles como? Com cupcake e a vela. Irmão, você sabe que aquilo vai marcá-los muito mais do que as festas monumentais que a gente faz. E eles têm festa durante o dia. É um bolo maior, não é um cupcake não. É um bolo maior. É do Superman. É da
sei lá, daquelas meninas lá, sei lá, o nome delas. Tem fotos, tem registro. Mas pergunta o que foi o bolo do ano passado, se ela lembra. Ou se eles lembram. Tem nem noção. Pergunta qual que era o tema, porque tudo tem que ter um tema, é verdade ou não é? Pergunta qual que foi o tema desse ano. Eles não lembram. Mas pergunta como que eles acordam no dia do aniversário. Com um cupcake e uma vela. Quero te falar que não é o tanto que você faz, mas é com um coração grato com que você recebe. Não é o tanto que você acha que está fazendo, mas é fazer aquilo que Deus te chama para fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou terminando essa mensagem hoje e volto daqui 3 domingos eu estou de volta. Eu me sentiria muito grato, irmãos, e te falo isso, muito mais do que ter o culto repleto, eu pregando, são os irmãos virem aqui e mostrar que Deus é o primeiro lugar na vida deles, e que vocês estão vindo aqui para servir o Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Então é tempo de agradecer a Deus com a sua presença no mês de dezembro. Eu quero fazer uma convocação como nunca antes nessa igreja. Eu quero ver todos respondendo em gratidão a Cristo Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor. A gratidão invade o nosso coração, a gratidão invade o nosso ser. Eu declaro que você é bendito, homem e mulher de Deus. Eu declaro que o Espírito da vida é com você. Eu declaro que o Senhor é contigo, em o nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo: hoje eu declaro que eu vivo a minha vida debaixo de uma gratidão. Eu desisto, eu renuncio à ingratidão. Mas a partir de hoje, último domingo de novembro, que eu viverei a minha vida grato às pessoas, a Jesus, ao meu Deus, em o nome do Senhor Jesus.